Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do canal. Se você gosta das aulas, aproveita para compartilhar com os seus amigos, deixar o like e também para se inscrever no canal e ativar o sininho para sempre que tiver aula nova você receber a notificação. Hoje nós vamos dar continuidade nos fatores que influenciam a tecnologia de aplicação de herbicidas. E hoje nós vamos falar de forma um pouquinho mais específica de como as plantas daninhas vão influenciar nesse processo. Então, o que é importante a gente saber aqui nesse tema? Então, o conhecimento ali das características das espécies de plantas daninhas que vão ser o alvo ali daquela aplicação, ela é muito importante. Então, não só para saber identificar, mas também as características dela, porque as características ali daquelas plantas daninhas vão também influenciar na hora dessa aplicação. E a gente sabe que numa área, agrícola, onde nós vamos pulverizar ali, no nosso caso, os herbicidas, nós vamos ter ali diversas espécies que vão ser atingidas por esses produtos, tá? Mas é importante que a gente conheça ali algumas dessas características dessas plantas, algumas características ali morfológicas, características relacionadas ao hábito de crescimento, né? Se elas são ali plantas eretas, plantas ali prostradas, né? Algumas características morfológicas, como se elas têm ali pilosidade, se tem muita cera, como que é ali a posição das folhas daquela planta. E também é importante a gente conhecer sobre a suscetibilidade daquela espécie em relação ao herbicida. Então, um exemplo que a gente pode falar é das cordas de viola, né? Nós temos ali várias espécies e elas vão ali variar em relação à suscetibilidade a alguns herbicidas. Então, tem herbicidas que vão controlar determinadas espécies e não vão controlar outras. Isso também, ou vão controlar menos, né? Vão ter ali uma eficácia menor. Isso também acontece ali com as várias espécies de digitária. Então, quando a gente conhece a espécie que está no campo e um pouco ali também dessas características, isso vai nos ajudar muito na hora de aplicar, de escolher ali um herbicida para aplicar. Tá? Então, esses fatores vão influenciar na hora da aplicação dos produtos. Então, por exemplo, algumas espécies, devido ali ao hábito de crescimento, a sua estatura, a sua altura ali em relação à cultura, elas vão ali determinar se aquela aplicação de um herbicida ela vai ser em jato dirigido ou em área total, se a gente vai aplicar um herbicida seletivo ou não, se vai ter um efeito guarda-chuva, então às vezes a cultura ali está sombreando já aquela planta daninha, ou às vezes, que é o que a gente chama de um efeito guarda-chuva. Às vezes eu tenho muitas plantas daninhas, uma alta infestação, e o produto só entra em contato com alguma parte dessas plantas daninhas. Aquelas que estão ali embaixo daquelas folhas não entram em contato com o produto. Então é aquele efeito guarda-chuva. Então isso gera um escape, porque eu controlo ali as que entram em contato e aquelas plântulas que estão vindo ali embaixo não são controladas. Então, isso são obstáculos ali, que nós temos que enfrentar em relação à aplicação. Também ali em relação à escolha de herbicidas, principalmente por causa devido à fitotoxicidade. Então, alguns produtos são seletivos, outros não seletivos. Alguns causam um determinado nível de injúria, mas que a planta ali, a nossa cultura, consegue se recuperar e é um produto ali que vai controlar algumas plantas daninhas daquela área. Também temos ali, em relação a essa parte morfológica, uma espécie, por exemplo, que nem corda de viola, que nem espécies que se enrolam ali nos ramos, nos caules, nos colmos das plantas cultivadas, também acabam sendo obstáculos aí para a gente enfrentar na aplicação de herbicidas. Bom, algumas espécies de plantas daninhas vão ter também uma morfologia mais favorável para a deposição de cauda. Então, se a gente pensar ali em plantas que têm folhas mais na horizontal, então menos inclinadas ali com um ângulo
de inserção ali no caule mais paralelo ao solo, elas vão conseguir reter mais produtos ou ainda reter por mais tempo, certo? É o caso, por exemplo, de dicotiledôneas, eudicotiledôneas, né, de plantas ali de folhas largas, elas acabam conseguindo reter mais produto e por mais tempo, justamente por causa desse ângulo de inserção ali na folha, naquele ramo, tá? Da folha no ramo. Ao contrário de gramíneas que acabam tendo folhas mais eretas, então nós podemos ter um escorrimento da cauda, tá? Então algumas características vejam que favorece, né, ao controle de algumas espécies e desfavorece outras. O que mais que temos, pessoal? Temos também, né, em relação ali, quando a gente pensa em plantas daninhas mais perenizadas, ou quando a gente vai ali para plantas daninhas em pastagens, né, que às vezes ali tem um caule mais grosso, um caule lignificado, ou ainda são plantas maiores, né? Então, nesses casos, nós vamos ali para um herbicida sistêmico, por exemplo, né, que vai ter que ser capaz ali de controlar essas outras estruturas da planta, né? Então, controlar ali bulbos, tubérculos, rizomas e para os órgãos ali de propagação vegetativa daquela espécie. Então, por isso que em pastagens, né, onde a gente tem plantas mais ali até arbóreas, plantas ali maiores, plantas às vezes perenizadas, nós temos muito uso de herbicidas sistêmicos, muito uso de herbicidas auxínicos para controlar essas plantas. Um exemplo aqui, por exemplo, vamos lá, o herbicida glifosato, ele é um herbicida ali sistêmico e que vai translocar ali pelo floema. Então, um produto ali que já não requer uma cobertura total da planta, né? Em comparação, se a gente for ver com produtos de contato, onde a gente tem que ter um alto ali, cobrir a maior parte da folha, porque aquele produto não vai translocar dentro da planta, então ele não vai conseguir ali ele só vai agir ali naquele local onde a gota entrou em contato com a folha. Já glifosato e outros herbicidas sistêmicos, eles translocam dentro da planta, então não vão requerer ali uma cobertura total. Então vejam algumas características, dependendo das espécies que a gente tem na área, vai influenciar onde? Na escolha do herbicida que a gente vai utilizar. Isso vai influenciar se eu vou utilizar um herbicida de contato, um herbicida sistêmico, se eu vou precisar por adjuvante ou não, tá? O que eu vou precisar fazer para reter mais aquele produto sobre a folha daquelas plantas daninhas. Então é muito importante também conhecer como essas plantas daninhas estão distribuídas na área. Então, o mais comum é às vezes elas estarem ali em reboleiras, né? É difícil a gente ver uma distribuição uniforme na área de todas as espécies, né? Às vezes a gente tem um canto ali que tem mais uma espécie, uma determinada espécie, em outra parte a gente tem mais outras espécies de plantas daninhas. Então, acaba que isso também influencia, porque às vezes você não precisa aplicar aquele produto em área total, às vezes ali você tem uma mancha naquela área onde você tem mais de uma espécie, você pode focar mais naquela área no controle dessa determinada planta daninha. Tá? Então, conhecer as plantas que estão na área também ajuda ali a ver se você vai aplicar aquele produto em área total, se você precisa aplicar só em determinada área. Né? Um exemplo é, se você tiver gramíneas só numa determinada parte da sua área, você não vai precisar aplicar um produto para controlar gramíneas em tudo. Né? Mesma coisa se você tiver plantas de folha larga para controlar só em determinada área ou só em determinado talhão. Então, não é preciso ter uma receita de bolo, né? Em cada talhão, em cada área, nós vamos ter ali uma comunidade de plantas daninhas. E isso vai influenciar na escolha dos produtos, né? De quais herbicidas eu vou usar em pré-emergência, de qual produto eu vou usar em pós-emergência, se vão ser de contato, se vai ser de sistêmico, se eu vou precisar colocar adjuvante, se eu não vou precisar. Então vejam que as plantas daninhas acabam interferindo dessa forma ali na tecnologia de aplicação. Então, pessoal, isso era mais um pouquinho então sobre essa parte, né, essa playlist sobre tecnologia de aplicação. Espero que vocês tenham gostado. Aproveitem para se inscrever no canal, deixar seu like, ativar o sininho
e compartilhar com os amigos. Então, até mais e até a próxima aula!